Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje, com facilidade, alegria e glória, hoje é meu 5º vídeo, né? E eu estava fazendo vídeo aos finais de semana, aos domingos. E hoje é feriado e eu resolvi, né? Escolhi fazer mais um vídeo, tá bom? Então, me apresentando novamente, eu sou Francisca Marques, sou de Igarapé-Açu, Pará. Sou contadora, né? Sou facilitadora de barras de Access, sou um ser infinito com infinitas possibilidades, tá bom? É como a gente diz, somos um ser infinito, todos somos seres infinitos, com infinitas possibilidades, tá bom? E, primeiro, vou falar de barras de Access, né? O que são barras de Access? E toda semana sempre alguém me pergunta o que é barra de Access. Gente, barras de Access são 32 pontos, né, que a gente tem, pontos energéticos que a gente tem na cabeça. Quem fez essa descoberta? Quem descobriu barras de Access? Foi o fundador, o criador, Gary Douglas. Essa pessoa, porque eu tenho uma gratidão infinita por esse ser infinito que criou ferramentas que fizeram a minha vida ser mais fácil, mais feliz e mais gloriosa, tá? Não só a minha, como as de centenas e milhares de pessoas, né? E depois de eu já ter feito, que nem eu falei, já vários cursos, né? Que todos têm ferramentas maravilhosas, inclusive que eu uso também, né? Eu me apropriei de todas, mas aqui eu quero dizer, escolhi, né, por ter achado mais fácil, foi as ferramentas de Access Consciousness, né? E eu sempre tive, assim, eu digo que eu me definia, às vezes me defino ainda, como uma pessoa, assim, um pouco preguiçosa. Eu não gosto de nada, assim, muito difícil. E Access Consciousness veio parece assim que foi feito mesmo especialmente, né, os preguiçosos. Porque, gente, é tão fácil as ferramentas de Access, é tão fácil para usar, que às vezes elas se tornam até, às vezes, inacreditável, né? Do resultado que tem por ser tão fácil, né? Esse é um ponto de vista meu que eu digo para vocês, né? Com toda sinceridade, é muito fácil as ferramentas de Access Consciousness, tá? Então, além dessas ferramentas, tem, né, as barras, que são 32 pontos energéticos que a gente tem na cabeça. E o que é que o facilitador praticante de barras faz? É acessar esses pontos na cabeça com toques suaves, tá? E na hora que você toca essas barras, não precisa rezar, tem pessoas que vão fazer, precisa fechar o olho, é preciso pensar, é preciso rezar, é preciso fazer alguma coisa, não. Access não é religião, tá? Você pode ter qualquer religião, você pode ser ateu, você pode ser o que você quiser e ser, que não tem nenhum problema em fazer uma sessão de barras de Access, tá? São apenas 32 pontos que são acessados e através desses acessos a gente vai dissipando, né? Deletando todas as crenças limitantes que a gente tem ao longo da nossa vida, ou para quem acredita de outras vidas, né? Essas crenças que a gente trouxe dos nossos antepassados e assim sucessivamente. Então, tem pessoas que dizem assim: Francisca, quantas sessões, para mim, para outros facilitadores, para o próprio Gary, quantas sessões eu faço, né? Então, quanto mais você fizer, melhor, né? O próprio Gary faz sessões de barra sempre. Ele não porque ele é o criador que ele parou de fazer, não. Ele troca barras sempre, tá? Toda semana, todos os dias, se possível. Então, quanto mais você acessa, mais você vai deletando essas crenças. É tipo assim, gente, já pensou se a gente tiver, vamos supor, para quem acredita só nessa vida. Eu tenho 50 anos. 50 anos de crenças limitantes, onde eu acredito que eu sou capaz, ou que eu não sou capaz, que eu sou inteligente, ou que eu sou burra, que eu sou saudável, ou que eu sou doente, ou que eu vou ter menopausa, ou que eu não tenho menopausa, que eu vou ficar velha a partir dos 50, que eu só sou uma coroa. Essas coisas que nos limitam, tá? Que a vida é difícil para todo mundo, que a vida está muito perigosa, que o coronavírus, não sei nem como é o nome lá do negócio que está fazendo sucesso aí para os outros países, né? Que está assustando todo mundo.
E se eu tenho a crença que eu vou pegar o que eu não vou, que eu vou andar de máscara que eu não vou, porque se eu andar eu não pego, se eu não viajar mais, se eu continuar viajando eu posso correr o risco de pegar, se eu não usar máscara eu vou pegar. Essas crenças que a gente tem, e principalmente também o medo, né? Que é uma coisa assim muito grave, né? É um sentimento muito ruim, é o medo, porque você cria. Porque como em Access Consciousness a gente acredita o quê? Que a gente cria a nossa realidade. Independente de quem está ouvindo esse vídeo, se você acredita ou não, a gente cria a nossa realidade. Quem está bem agora foi você que criou. Se você está ruim, você criou. Se você está doente, você criou. Se você está acidentado, você criou. Tá? Se você está com coronavírus, eu não lembro, não sei o nome direitinho, não estou lembrando, você pegou, você criou, né? Então, a gente cria a nossa realidade. Como que a gente cria a nossa realidade? Com sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, né? A gente cria. Então, por que que em Access Consciousness a gente descarta a mente? A gente descarta esse lado aí de pensamentos, sentimentos e emoções, né? A gente tem a consciência do que, além desse ser que está aqui nessa realidade, nós somos seres infinitos, né? Então, eu não fui. O Gary Douglas veio para o Brasil, né? Ele veio para São Paulo fazer um curso, tá? O Fundamento, que o nome do curso é o Fundamento, né? O Global Foundation que teve, eu não fui, né? Então escolhi ir. E me falaram, né, que perguntaram para ele sobre essa epidemia que está tendo, né? O que era que poderia ser feito, o que é que a gente poderia fazer, né, para se livrar, para não pegar, né? E ele, porque estava todo mundo aterrorizado, né, amedrontado e não sei o quê, e ele disse que ele fez simplesmente uma pergunta, né? Se um ser infinito tem medo, né, de ser contaminado por esse vírus, né? Se o ser infinito, ele teme alguma coisa, tá? Então, a pergunta que ele fez, e é a pergunta que a gente faz. Eu, como ser infinito, eu tenho medo de alguma coisa, tá? Aí a pessoa que está do outro lado diz assim, sim, mesmo reconhecendo que eu sou um ser infinito, eu vivo nessa realidade. Eu vivo no meio das doenças, eu vivo no meio dos ladrões, eu vivo no meio do não sei de quê. Aí vai dizendo, né? As coisas que vivem no meio. Tá, gente? A gente vive em um mundo onde tem tudo isso. Mas será que todas as coisas que as pessoas julgam e dizem que é ruim, será que tem para todo mundo? Se tratando, vamos supor, de assaltos. A gente vai, vamos supor, no caso eu, né? Fui para passar o Réveillon em Copacabana, e aí estava, né, a repórter lá dizendo que estava tendo arrastão e que todo mundo ali estava sendo roubado, né, e as pessoas mesmo diziam, todo mundo vai ser roubado e todo mundo está sendo roubado, e as pessoas que têm medo de ir para o Rio dizem isso, né, que não vão porque todo mundo que vai para lá é roubado. As pessoas costumam logo assim a generalizar, tá? E aí eu pergunto, será que no meio do que eu soube lá, que disse que tinha 3 milhões de pessoas, vocês acreditam que, será que todo mundo foi roubado mesmo? Será que isso é uma verdade? Esses 3 milhões de pessoas, todo mundo foi roubado? Porque se 2.999.000 foram, né? Eu estou aqui para contar a história que eu não fui, tá? Foi só os 2.999.000, que eu não fui, né? E nem escolho ser roubada, nem aqui, nem para qualquer canto que eu viaje. Porque quando eu viajo, gente, o que é que eu faço? Eu na minha vida, eu escolho o melhor para mim. Quando eu viajo, eu escolho me divertir, eu escolho ser feliz, eu escolho poder contemplar a natureza, poder contemplar tudo de maravilhoso que aquele lugar, que aquela cidade, que aquele estado oferece. Então eu vou em busca do que é de mais maravilhoso que eu tenho para receber, né? E é isso que eu recebo. Porque como as escolhas criam, vocês acham que eu vou sair daqui para criar um assalto, um acidente, uma coisa que eu considere para mim que é ruim? Eu vou sair daqui para criar isso, né?
Então, eu não escolho isso, eu escolho ser saudável, eu escolho viajar bem, eu escolho ter saúde, eu escolho paz, eu escolho facilidade, alegria e glória na minha vida, tá bom? E acredito nisso, né? É o que eu acredito, por isso que quando eu conheci Access Consciousness, eu me apaixonei, porque a consciência que eu tive e que cada vez mais eu acesso é o que eu acredito. E que eu sinto que eu fico cada vez mais empoderada e cada vez mais eu me sinto mais, a minha vida assim, mais maravilhosa. Porque é nisso que eu creio. Porque, gente, se eu tenho o mesmo trabalho para mim, para eu acreditar em algo que eu acho que é bom para mim, é o mesmo trabalho que eu tenho de não acreditar. Então, o que eu não acreditava antes, eu uso as ferramentas e hoje em dia eu creio. Por quê? Se eu sei que eu vou ter um resultado, né, que eu acredito que para mim é bom, é leve, então eu escolho, né, acreditar e ter esse resultado, tá bom? Então, eu acredito plenamente que a gente escolhe a nossa realidade. Mesmo eu escolhendo algumas coisas na minha vida que eu sei que está pesado, que está pesando, mas eu tenho a consciência que eu escolhi, que eu criei, né, com meus pensamentos, com meus sentimentos, com as minhas limitações, tá? Então, na hora que eu me aproprio que eu sou um ser infinito, né, eu me aproprio desse universo, eu tenho, né, a certeza que tudo que eu criei, né, foi uma escolha minha e que eu posso descriar quando também eu fizer essa escolha para descriar, desde uma doença a qualquer situação na minha vida, tá bom? Então é isso que eu acredito, tá? E que nem eu falei para vocês, as barras de Access, elas, a partir do momento que elas são acessadas, elas vão deletando todas essas crenças que a gente tem, que a gente aprendeu, que a gente diz que a gente comprou desta realidade ou de outra, né? Aí tem pessoas que com uma sessão de barras, faz uma sessão e pergunta logo pra gente se vai resolver aquela situação. Então é que nem eu falei, eu tenho 50 anos, é 50 anos de crenças limitantes na minha vida, né? 50 anos aprendendo que aquilo ali é daquele jeito, que tem que ser daquele jeito, porque tem que ser, tem que ser e tem que ser. Aí eu faço uma sessão de barras e eu já quero eliminar esses 50 anos que eu vivo, né, acreditando em algo, sentindo algo, né, pensando em algo, tá? E tem pessoas que se libertam, eu não vou dizer que não tem, que tem. Tem pessoas que já se libertaram da depressão com uma sessão de barras, tem pessoas que já se libertaram de relacionamentos, de qualquer situação que estavam, né, na época que fizeram a sessão, se libertaram com uma, outras se libertaram na segunda, outras se libertaram na terceira e assim sucessivamente. Varia de acordo, né, com cada ser, né, que cada uma pessoa é única, né? Então a gente não pode dizer, fulano fez uma sessão, ficou boa, eu fiz e não senti nada, porque às vezes você com uma sessão de barra você não sente nada que você perceba. Muitas vezes acontece algo na tua vida que você nem percebe, enquanto que o outro que está do seu lado, um familiar, um esposa, a esposa, o filho, qualquer pessoa percebe, né, que você teve uma grande mudança que às vezes você não percebeu, tá bom? Então, e além das barras de Access, a gente quando faz o curso, a gente ganha uma apostila, que a gente tem, como é que eu quero dizer? Ferramentas que a gente diz que é para viver com facilidade, alegria e glória. Que ferramentas são essas? Simplesmente perguntas, né? Porque o que o Access dá consciência para a gente é que quando você faz uma pergunta e solta ela para o universo, para Deus, para quem você acredita, essa resposta vem em forma de consciência. Não é você perguntar, meu Deus, ou universo, eu queria saber o que eu faço para ter dinheiro, o que eu faço para ter saúde. Aí na mesma hora responde, não, mas eu não vou ter dinheiro, porque como é que eu vou ter dinheiro se eu vivo aqui numa cidade tão pequena, com uma cidade que não tem desenvolvimento nenhum, que não sei o que, é impossível que a minha profissão é eu ter dinheiro. Pronto, você já definiu, você já se limitou ali. Então, quando a gente faz uma pergunta e a gente mesmo dá uma resposta, está feito, entendeu? Inclusive, a gente tem processo, né, em Access, porque eu não vou falar aqui, porque eu ainda não sou autorizada a falar, que quando o facilitador, né, que é autorizado a fazer, quando ele termina, né, a gente
de fazer o anunciado, a gente pode dizer essa frase, está feito, né? Que significa tudo que você diz que vai acontecer com você, que você acredita, ou doença, ou relacionamento, ou qualquer coisa que seja, está feito, porque é isso que você acredita, tá bom? Então, quais são as perguntas? Primeiro, temos a pergunta, como pode melhorar, né? Como pode melhorar? Essa pergunta você pode fazer em qualquer situação. Se eu tiver tudo bem, eu posso fazer? Pode. Porque se agora eu estou bem no relacionamento, a pergunta ela cabe. Como pode melhorar mais? Se meu relacionamento está ruim, ela também cabe. Como pode melhorar mais? Se eu estou com saúde, eu me sinto saudável, eu digo, como pode melhorar mais? Se eu estou sentindo uma dorzinha, por menor que seja, também pergunto, como pode melhorar? Então, as perguntas, elas empoderam, tá? A resposta desempodera. Qual uma outra pergunta maravilhosa que a gente tem, né? O que mais é possível aqui, né? A quem pertence isso? É outra pergunta maravilhosa. Se eu sinto algo ou alguma coisa, eu pergunto, a quem pertence isso? Isso é meu? No caso, uma dor. Essa dor é minha? É de algo ou de alguém? Essa dor é minha? É de algo ou de alguém? Gente, a gente não pergunta só uma vez, não. A gente está falando de energias, tá? Quando a gente fala de energia, você pode fazer pergunta até quanto você sentir que tá bom, você ter consciência. Não precisa você fazer um curso e o facilitador, o próprio Gary dizer assim, faça 10 vezes, faça 15, faça 20. Não, faça o que funciona para você. Faça o seu melhor. Se alguém disse para você fazer 10 vezes, mas você fez com 5 e você teve a consciência que esses 5 é o suficiente para te dar uma clareza, para te dar uma consciência no que você quer saber, então faça com 5, tá? Não tem Access, ele não dá um limite, uma definição, tá? A gente diz, faz o que é melhor para você. Até o próprio Access mesmo, a gente diz as ferramentas, a gente facilita o curso, mas a gente deixa bem claro, você faz o que você funciona para você, tá? Se você acredita que para ter saúde, para ter um bom relacionamento, que para ser feliz, você simplesmente você abraça uma planta e você pede tudo isso para ela e você consegue, tá feito. Se você acredita que você acendendo uma vela e você fazendo uma oração para o seu anjo da guarda e que vai resolver tudo e você acredita que isso aí tudo é resolvido, tá feito. Se você faz uma pergunta e você solta no espaço e acredita que o universo vai te dar uma consciência sobre aquilo que você perguntou, tá feito. Se você acredita que você é saudável, que você tem saúde, que você não tem doença, tá feito, tá? Então, as perguntas, elas te empoderam, né? E as respostas desempoderam, tá? Então, se eu tô numa situação e eu pergunto, o que é isso que eu faço com isso, eu posso resolver isso? Eu vou ter a consciência. Se eu pergunto o que é isso, e eu sinto, ou então eu faço a pergunta assim, essa dor, essa situação que eu estou vivendo aqui, ela é minha? E eu sinto que é minha, que 99,9999%, tudo que a gente sente não é nosso, é de algo ou de alguém. Mas se eu sentir, ter a consciência que é minha, aí eu faço as outras perguntas. Que é isso? O que eu faço com isso? Posso resolver isso? Se posso, como eu resolvo isso? Tá? Se eu sentir que é de alguém, se eu ter a consciência que é de alguém, essa dor não é minha, esse sentimento aqui não é meu, essa vontade de chorar não é minha, essa raiva não é minha, esse ciúme não é meu, qualquer coisa que você sentir, qualquer coisa, você pergunta, isso é meu? É de algo ou de alguém? Se você perceber que é de alguém, você diz, devolva ao remetente com partículas de consciência. Tá? Diz isso uma vez, 2, 10, 15, 20, quanto você achar que for necessário para você. Tá? Se for de algo, o que é que a gente faz? A gente manda, a gente dá 1, 2, 3 para a Terra em forma de contribuição. Tá? Porque a Terra, ela requer contribuição todos os dias, né? Todas as horas, todos os instantes. Então o que a gente faz, que nem eu ensinei no outro, fecha os punhos e para a Terra, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
você faz quantas vezes você sentir que também tá bom para você, tá? Não é 1, 2, 3. Quantas vezes tem que fazer 1, 2, 3? Né? Faça o que for melhor, tá? Quantas vezes for melhor. Então, gente, aí falando dessas ferramentas, né, das perguntas que tem, me perguntaram também, uma pessoa me perguntou o que fazia quando o relacionamento estava ruim. E o que era que Access Consciousness dizia? Eu digo, olha, Access Consciousness, todas as ferramentas servem para tudo. Desde as ferramentas, as perguntas que a gente tem, como a sessão de barras de Access. Tudo para o que você esteja disposto a receber vai funcionar. E aí, a pessoa perguntou, né, como era que fazia as perguntas para o relacionamento. Aí eu disse, do mesmo jeito. Como pode melhorar? Eu tive uma raiva aqui no meu relacionamento. Como pode melhorar isso? Né? O que mais é possível? O universo, o que mais é possível aqui? Ou então, ao invés de você dizer assim, mas o que foi que eu fiz de errado para fulano ou para fulana? Né? O que foi que eu fiz de errado para merecer um marido desse? O que foi que eu fiz de errado para merecer uma mulher dessa? Você pergunta assim, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? É a pergunta que vai te dar consciência, tá? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Porque, gente, tudo é uma escolha. Se eu tenho um relacionamento que eu acredito que ele está ruim, se eu tenho um marido que eu digo que ele é ruim, que ele está me fazendo sofrer, uma mulher que é ruim, que está me fazendo sofrer, ou qualquer situação que eu tenho na minha vida, foi eu que criei aquilo ali. Com minhas crenças, com as minhas limitações, com meus sentimentos e com as minhas emoções. Quer queira acreditar, quer não queira, quer seja doído ouvir isso ou não, mas tudo foi nós que criamos. Um marido bom, um marido ruim, um namorado bom, um namorado ruim, tá? Agora, o que é que a gente pode fazer? Em Access não tem nada certo nem errado, nem bom nem ruim. Access, ele veio para te dar essa consciência que tudo é um interessante ponto de vista. Se você vê tudo que o outro faz como um interessante ponto de vista, você pode ver que as coisas vão ficar mais leves. Aí uma vez, um dia desse, eu disse para uma pessoa, e a pessoa disse bem assim, mas desse jeito é muito fácil. A pessoa bebe, aí eu digo, interessante ponto de vista, que ele tem esse ponto de vista. Tá, eu entendi ele, como é que eu vou ficar? Né? O outro trai, aí que bom, eu digo, interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista. Interessante dele, tá? Aí a pessoa dizendo, né, eu entendi, bacana. E aí, eu vou ficar sendo, né, atraída, eu vou ficar sendo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí foi fazendo aquelas perguntas, aqueles dramas, aqueles traumas que tem em relacionamento, né? Gente, eu já tive relacionamento, eu tenho relacionamento, e quando a gente não sabe o que usar nem o que fazer, é muito difícil. Mas eu vou dizer, ponto de vista interessante meu. Sabe por que é difícil? Porque quando a gente entra no relacionamento, a gente só pensa em se beneficiar. A gente só pensa em querer uma pessoa para dar tudo para a gente que a gente nunca teve, o que a gente nunca se deu. Eu quero um homem para me amar, mas eu não me amo. Eu quero um homem para me dar valor, mas eu não me valorizo. Eu quero um homem que me respeite, mas eu não me respeito. Eu quero um homem que me dê tudo, mas eu não me dou nada. Eu quero um homem que me considere, mas eu não considero. Então, a partir desse espaço que você vê o outro como um boneco que você pode manipular e fazer dele o que você quiser, aí fica difícil. Porque todo ser, querendo ou não, ou a gente querendo ou não, todo ser humano, ele é um ser infinito. Ele tem os seus pontos de vista, ele tem as suas crenças, ele tem as suas limitações, ele tem as suas escolhas e tem os seus resultados. Aí o que a gente faz quando a gente arranja alguém? Que o outro se quebre todo, tire todos os seus pedaços, que nem a gente fala, para caber na nossa caixinha. Que o outro abandone toda a sua vida de diversão, que abandone a família, que abandone filho, quem tem filho, quem tem qualquer pessoa da família, no caso, né? Pessoas que já entram em relacionamento com outra, com uma criança, vamos supor. E aí, o que o outro quer? Né? O outro, ele não quer
uma pessoa, vamos supor, para somar, para ser feliz, para escolher juntos, né? Para ser contribuição. Não, ele quer para manipular, né? Esse aí é que é um ponto interessante de vista meu. E aí, gente, é que nem eu falei. Quando você está num relacionamento desse, apesar de todas as perguntas que tem, apesar de todas as ferramentas que tem, apesar de todos os tipos de terapias que tem, não vai funcionar. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu deixo de viver a minha vida para viver a vida do outro, eu não mereço que esse outro me respeite, eu não mereço que esse outro me ame, eu não mereço nada, tá? Porque a partir do momento que eu abro mão da minha vida, do ser infinito que eu sou, da minha família, meu filho, de todo mundo, para viver a realidade e a vida do outro, que não é feliz, que não vive a vida dele, né? Que nem ele vive a vida dele, e vai querer que eu viva a vida dele, isso são simplesmente escolhas minhas, se eu vou querer ter uma vida dessa, né? Então, a gente não vai poder passar, como é que se diz? Tem pessoas que perguntam para mim assim, mas aí, então a gente vai separar, que hoje em dia, né, já é tanta separação, por qualquer coisinha as pessoas se separam. Mas sem entrar em julgamento, né, eu não vou jamais dizer assim, não, separa ou não separa de jeito nenhum, não. Tem ferramentas, tem orações, tem cursos, tem tanta coisa para a gente se restaurar uma família, um casamento. Porque, gente, sinceramente, eu tenho meus pais, tenho mais de 50 anos de casado, e eu sei que eles tiveram as limitações deles, eu sei que eles tiveram os problemas deles, mas eu digo mesmo, como eu não estou na pele deles, né, eu só sei que eles estão comigo até hoje, eu agradeço a Deus por eles estarem juntos. Porque nós, filhos, é maravilhoso quando a gente chega na casa dos nossos pais, que tá os dois juntos. Que a gente não precise, num final de semana, ir para a casa do papai e no outro final de semana ir para a casa da mamãe. Tá errado? Não, tá tudo certo. Não tem certo nem errado. Mas nós, filhos, eu falando de mim, falando como filha, não tem coisa mais maravilhosa quando a gente vê a nossa família, que a gente acredita nessa realidade unida, tá? É muito gratificante isso. Então, quem sou eu para dizer separa? Mas, se você vive tudo, né, se você faz tudo, vive num relacionamento, aonde você usa todas as ferramentas de qualquer coisa que seja, usa todas as orações, vai na macumba, vai com qualquer pessoa e faz tudo que tem para ser, né? E você percebe que o que você quer mudar o outro, sai fora, porque você não vai conseguir mudar, a não ser que ele queira mudar, tá? Ou, se você vive num relacionamento que o outro quer que você seja ele, faça tudo o que ele quer, e você tem certeza que você tem as suas escolhas, tem os seus pontos de vista, que você for fazer o que o outro quer, não são escolhas suas, e que você vai sofrer por isso, que você não vai ser feliz por isso, que você vai deixar de ser a pessoa que você é, sai fora, porque também para mim é só tempo perdido, porque a gente não aguenta isso muito tempo. Não adianta ficar dizendo, eu vou lutar, porque, lutei 10 anos, perdeu 10 anos. Lutei 20, perdeu 20 anos, tá? Então, o que eu faço? As ferramentas de Access Consciousness são maravilhosas, né? Para que a gente possa ter essa consciência do que é ou ter um relacionamento, tá? Só que a gente também tem a consciência, no caso, né, ter consciência que pode ser como é que se diz? De repente você diz, eu estou num relacionamento e estou me sentindo das piores pessoas do mundo, homem ou mulher do mundo, porque eu estou sentindo que está acabando. E aí eu vou odiar, e aí eu vou morrer, e aí eu vou matar, e aí eu sou isso, eu sou aquilo, e vai entrar para o julgamento da outra pessoa e de si próprio. Né? Como seria a pessoa aceitar o final de um ciclo com gratidão, tá? Por quê? Eu acredito que em um casamento, eu digo porque eu já fui casada, né? Eu já tive relacionamento, eu tenho relacionamento, e em um relacionamento não tem só coisa ruim. Por mais que você deixe, por mais que você separe, porque foi uma coisa muito grave para você que aconteceu, mas tem os filhos, né? Teve o carinho e o amor naquele momento que aqueles filhos foram gerados, né? Teve o período de namoro. Se a gente for colocar no papel,
às vezes teve 10, 20, 30 coisas maravilhosas e por causa de uma única coisa a gente separou, né? Uma única coisa que a gente acha que pro outro, que pra gente é amor e pro outro não é, né? Porque tem pessoas que dizem assim, que nem já me falaram, ah, mas eu amo fulano, porque aí eu digo, como é que tu sabe que tu ama ele? Eu amo ele porque eu abraço, eu beijo, eu não traio, eu dou a comida, eu faço a comida para ele na hora certa, eu sirvo, eu faço o suco que ele gosta, eu faço a comida que ele gosta, eu faço isso, eu abraço, quando ele chega eu beijo, eu abraço, e ele mal passa a mão na minha cabeça, vamos supor, né? Quer dizer que esse aí é o ponto de vista da pessoa, que a pessoa acha que é o amor. Né? E se você for perguntar mais o que é o amor? Ah, pra ti, o amor é ser carinhoso, é respeitar, o amor é Deus, o amor é lindo, o amor é paz, o amor é... Aí você vai e pergunta pro outro, fulano, o que é o amor pra ti? O amor pra mim é, vamos supor, não deixar meus filhos passarem necessidade, dar tudo que a minha esposa precisa, dormir em casa, não sair de casa de noite, ser presente, não sei o que, não sei o que mais. Quer dizer, aí às vezes a gente vai ver o amor do outro é totalmente diferente do amor da mulher, ou do namorado, ou vice-versa, né? Só que, às vezes a própria pessoa diz, não, ele tem 10 pontos positivos pra mim, e só um negativo. Mas às vezes esse um negativo é o que a gente vai se separar. Então, gente, tá certo? Não tá certo nem tá errado. São apenas escolhas e resultados de cada um. Se você separou por um ponto de vista, que depois você venha dizer assim, ah, isso aqui não foi bom para mim, foi uma escolha que você teve e você vai ter aquele resultado, né? E aí, o que você tem a fazer é escolher novamente. Fez uma escolha, não deu certo, escolhe de novo, né? E assim, Access Consciousness, ele nos dá essa liberdade de escolher a cada 10 segundos, tá? E essa liberdade da gente não se julgar, e não julgar o outro, e não ver nada como certo nem errado, e apenas como escolhas e resultados, tá bom? E só para dar mais aqui para vocês verem como é o ponto de vista das pessoas, né, que influenciam muito. Ontem eu estava, né, com meu neto e com meu filho, e meu filho, para quem não sabe, ele é coach, ele é palestrante, ele já, como é que eu quero dizer, já foi contribuição para centenas de pessoas aí para transformarem suas vidas, né? E terem mais clareza como ter uma vida também mais digna, mais fácil. E ele já fez assim muitas coisas maravilhosas também, né? Foi uma contribuição na vida de muitas pessoas. E ele, como muitas pessoas, também já teve muitas limitações, né? Muitas coisas difíceis na vida, muitos relacionamentos também que ele criou e que descriou, e que muitos ele muitas coisas assim que ele diz, né, que sofreu, né, que ele criou, né, e depois, e que hoje em dia ele é, né, uma nova pessoa, né, tem uma outra consciência, tá? E tudo isso é muito gratificante, porque a partir do momento, né, que a gente muda, que a gente tem uma nova consciência, né, as pessoas que estão ao nosso redor, né, elas percebem, né, essa mudança, essa consciência, né? Deixa eu ver, eu tenho um neto que ele fez 14 anos, né? E quando ele tinha 12 anos, ele já falava, né, essa mesma coisa que ele falou ontem. E aí ele sempre diz assim, que ele admira muito, né, o relacionamento do pai dele, porque ele não vê, ele nunca viu ele brigando, né, eles brigando, nem ele com a namorada, né, nem ela com ele. E quando foi um dia desses, aí ele disse assim pra ele, né, que ele achava muito bonito, um bom relacionamento, né, que ele fez tipo assim, ele admirava, né, era uma pessoa que se relacionava bem. Aí o pai dele disse assim, Alexandre, e o que é um bom relacionamento para ti? Aí ele disse, pai, um bom relacionamento para mim é quando não existe briga, né? Quando não tem ciúme e quando o namorado não pega no celular da namorada, nem ela pega no celular dele.
tipo assim, né? Não tem ciúme de ligações, de mensagem, alguma coisa assim, quando o telefone toca, porque tem casais, né, que já se separaram e que muitos, né, que se separaram e que estão se separando e que a gente acredita que ainda vai se separar mais ainda, justamente por essas coisas, né, de telefone, por mensagem, porque tem que estar dizendo, né, tudo o que acontece. E às vezes a pessoa não diz, né, porque não quer, é uma escolha da pessoa o telefone tocar. Eu não sou obrigada a meu telefone tocar e eu ter que dizer pro meu namorado, pro meu marido, quem foi que ligou. Principalmente se eu sou uma profissional, né, se eu tenho meus clientes, se eu tenho as pessoas que... Porque, gente, é muito confuso isso. As pessoas, quando arranjam um namorado, uma namorada, o marido, a esposa, se apropria tanto que é tipo assim, a pessoa quer que a pessoa viva, né, a vida do outro. Só pode ligar para quem a pessoa quer, não pode mais atender telefone. A pessoa não percebe que quando ele passou a existir na vida daquela pessoa, aquela pessoa já tinha 20, 30 anos, sei lá, de família, de amigos, de colegas, né, de pessoas. Não foi comprado aquele celular exclusivamente para aquela pessoa, né? Dizer, olha, eu vou te dar um telefone, um casal começou a namorar. Aí um vai dar o telefone pro outro. Olha, eu comprei esse telefone pra ti, pra gente ligar um pro outro. Não é assim que funciona o negócio, né? Quando a gente conhece alguém, hoje em dia, não tem mais que não ter um celular. Um bebezinho de 1 ano, ele já tem celular. A mãe compra logo, que é pra assistir lá a galinha pintadinha, pra o bebê não chorar, pra mamãe poder fazer as coisas, né? Assim, imagina um adulto. Só que a maioria que o telefone tocou, mostra aí, deixa eu ver quem é. Mensagem, deixa eu ler quem foi, o que foi, né? E aí... o negócio já desanda. E aí o ponto de vista dele, né, que eu achei assim muito interessante, né, ele já ter, né, porque a criança, ela não tem julgamento, né, o que ela vê, ela diz, e o que ela diz que né, e eu espero que ele continue, né, com essa crença, com esse pensamento de que o outro é o outro, né, e que ele admira e que ele acha bonito, que talvez quando ele tiver a namorada dele, o que ele diz que o mais ele admira no pai dele, tudo indica que ele vai, né, fazer parecido ou fazer melhor, né, porque vai mudando, né, a cabeça dos jovens, mas é o ponto de vista dele, né, dar liberdade para o outro, né, ele já disse o ponto de vista dele, que ciúme, cobrança, limitações, brigas, que isso aí não funciona, né, no mundo dele. Que bom. Né? E também outro para finalizar, né? Outro exemplo também de pessoa que eu admiro muito, que eu estou também assim, eu admiro tanto que chego a contemplar. Eu tenho um sobrinho que ele tem uma namorada, né? Robson e a Thay. E eles são assim um exemplo para mim, tá? E eu elogio muito, sempre eu falo pro William, a gente fica conversando e eu fico falando que para mim eles são assim um exemplo, né, de casal, tá? E é aquele casal que a gente percebe que eles vieram assim para contribuir um com o outro, para contribuir, para somar, para apoiar, entendeu? Para se divertir, para ser feliz. É isso que a gente vê neles, né? É diversão, é felicidade, é contribuição, é soma, tá? Então, gente, é uma coisa assim que ponto de vista interessante meu, que para essa realidade, eu espero, que eu sei que isso é uma escolha deles, mas que essa escolha deles eu também, é um ponto de vista meu que eu fico assim fascinada com um negócio desse, né? E eu desejo que eles continuem assim, ou melhor. Mas se um dia vierem fazer diferente, tá? É a escolha deles, né? Eles vão ter outro resultado, né? Que eu nem estou aqui para dizer que está certo nem está errado. Simplesmente eu acho muito bonito esse ponto de vista que eles têm, né? Sobre o outro, tá? Então, só para finalizar, eu espero que esse vídeo seja uma contribuição para todos, né? E mais uma vez saiu um pouquinho grande novamente. E gratidão por vocês me assistirem mais uma vez, né? Espero ter uma grande contribuição para todos, tá bom?
Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau.